Olá, vamos examinar agora as últimas questões relacionadas à culpabilidade e que dizem respeito especificamente à inexigibilidade de conduta diversa. Vale lembrar que os dois grupos de questões importantes que nós já examinamos também expressam manifestações ou oportunidades de aplicação desse critério da exigibilidade de conduta diversa. Em todas as hipóteses de imputabilidade, nós podemos compreender a aplicação desse critério, dizendo, então, que nos casos de imputabilidade há exigibilidade e nos casos de inimputabilidade não há exigibilidade. Da mesma forma, os temas relacionados à potencial consciência de ilicitude, que vão, então, trabalhar ao pressuposto de que para se responsabilizar alguém, para se punir alguém, é necessário que esse indivíduo tenha condições de alcançar, de compreender a ilicitude do comportamento que realiza. E o tema do erro de proibição nos dá nova oportunidade para a aplicação desse critério da exigibilidade. Se o erro é invencível, é sinal de que não se tem o que fazer, não é, para alcançar a compreensão da ilicitude do fato e, nesse contexto, é inexigível conduta diversa. Na hipótese do erro evitável, nós vamos ter uma exigibilidade menor. Bem, a doutrina mais tradicional, então, elenca três aspectos importantes para se examinar no contexto da culpabilidade: a imputabilidade, a potencial consciência de ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Nós percebemos que todos os outros aspectos dizem respeito à exigibilidade, ou à aplicação do critério da exigibilidade. Mas o que se deveria examinar, então, em último momento que a doutrina mais, digamos, tradicionalmente identifica como de análise da exigibilidade de conduta diversa? Nos livros, é muito comum o referencial ao artigo 22 do Código Penal, artigo que trata da questão da coação irresistível e da obediência à ordem de superior hierárquico. Diz exatamente o artigo 22: se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Esse dispositivo tem sido sempre lembrado como caracterizador desse juízo de exigibilidade. As duas questões, não são essas as únicas, efetivamente tratam de possibilidades de aplicação do critério da exigibilidade, ou, enfim, a identificação das situações de inexigibilidade que descaracterizariam a culpabilidade. O primeiro deles, em que o artigo 22 menciona sob a coação irresistível, é importante perceber que, nesse momento, no momento de análise da culpabilidade, nós só teríamos como avaliar a coação moral irresistível, porque uma coação física irresistível possui, digamos, possibilidade ou potencialidade de descaracterizar a própria ação, que é o nosso referencial da teoria do crime. Então, nós temos como referencial uma ação que traduz um movimento livre e voluntário. E se há uma coação que determine o movimento, que impeça o movimento, nós teríamos não o sujeito que sofre a coação praticando conduta, mas sim o coator. A ação, sendo do coator, não permitiria examinar sequer tipicidade do movimento forçado do coato.
Então, a coação que nós vamos examinar agora já superou essa questão. Nós já estamos no exame de culpabilidade e estamos, então, tratando da coação moral irresistível. A coação moral não, digamos, se concilia com nenhuma, digamos, interferência no movimento. Ela essencialmente diz respeito a uma interferência no processo decisório. O coagido é levado à prática da ação por meio de uma ameaça, de uma promessa de mal injusto e grave, que faz com que ele tenha, então, que ponderar entre não realizar a conduta e sofrer o mal ameaçado, ou realizar a conduta e evitar esse mal. Vamos imaginar o seguinte exemplo. O indivíduo é traficante numa comunidade, tem lá sua organização criminosa, é processado, e aí ele, para realizar a sua defesa, ele convoca um morador da comunidade e o ameaça, dizendo que se ele não for prestar um falso testemunho, um testemunho que lhe diga notas abonadoras, que diga ao juiz que aquele traficante não comete aquela atividade, mas que, ao contrário, é um trabalhador, exerce atividade lícita, essa ameaça, se tomar uma dignidade, né, de gravidade, quer dizer, olha, ameaça matar aquela pessoa, ameaça matar os familiares daquela pessoa, de modo que ela não tenha como resistir àquela intervenção, se ela vai ao juízo e presta um depoimento falso, essa pessoa cometeria um fato típico, um fato ilícito, mas não seria culpável, porque ele prestou depoimento sob uma coação que não poderia resistir. É claro que, em cada caso concreto, o desafio é perceber essa capacidade de resistência, não é? Como o sujeito pode, então, impedir ou neutralizar ou atuar apesar da coação exercida sobre ele, não é? Mas o Código nos dá a seguinte solução. Se a coação for irresistível, só responde o coator. É isso que diz o artigo 22. O coato é isento de pena, não recebe nenhuma reprovação, não se caracteriza culpabilidade. Se, por outro lado, a coação for resistível, nós vamos ter um fato típico, ilícito e culpável, mas na apuração dessa culpabilidade, nós vamos ter que levar em conta uma atenuante genérica prevista no artigo 65 do Código Penal, que diz respeito ao sujeito que realiza a conduta sob influência de coação a que poderia resistir. Então, percebam que o tema da coação também admite uma gradação, ou seja, é possível excluir a culpabilidade ou encontrar uma culpabilidade diminuída, e essa diminuição, que como se trata de uma atenuante, não pode fazer com que a pena seja estabelecida aquém do mínimo da cominação legal, mas já denota a diferença de tratamento que deve existir, que faz todo sentido existir, entre a punição daquele que atua livremente, sem nenhuma interferência, e daquele outro que atua sob influência de uma coação que, muito embora pudesse resistir, existe, muito embora ele pudesse resistir, existe e lhe influencia o comportamento, né? Então, nós teríamos essas duas possibilidades: isenção de pena ou redução por meio de uma atenuante. A outra hipótese, que trata da obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico, nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado. Inicialmente, nós só podemos reconhecer essa situação em contextos nos quais exista uma relação hierárquica
que possa, de fato, estabelecer essa relação de comando-obediência. Quando o artigo 22 fala em ordem, deixa essa situação muito clara. Um superior hierárquico, ou seja, em uma estrutura de organização institucional em que há graus de hierarquia e os superiores podem dar ordens aos inferiores que, por sua vez, têm a obrigação de cumpri-las, né? Somente nesse contexto é que é possível identificar a situação a qual se refere o artigo 22. Não é possível reconhecer no ambiente familiar, porque o pai não é superior hierárquico dos filhos, não é possível raciocinar assim. Não é possível, no ambiente de uma associação civil, de um clube recreativo, o presidente do clube não manda nos sócios. Então, percebam em quais situações é possível identificar uma relação hierarquizada. A primeira ideia, mais importante, que surge nessa, digamos, busca por compreensão, diz respeito aos serviços públicos, às instituições públicas, em que existe uma previsão em lei para uma hierarquia de posições nas quais se possa, então, encontrar uma relação de comando-obediência. É importante perceber que nem toda instituição pública estabelece essa relação comando-obediência. Por exemplo, na estrutura do Poder Judiciário, os órgãos superiores decidem, as decisões devem ser, a princípio, um referencial para casos futuros. Quando se trata de uma decisão vinculativa, né, uma súmula vinculante, nós teríamos uma orientação mais rígida, né, para aqueles casos que se resolvem da mesma maneira, né, mas não temos uma relação de comando e obediência, ou seja, o presidente do Tribunal Superior ou um membro do Tribunal Superior não manda no membro do Tribunal Inferior ou no juiz de primeira instância. Isso não retrata uma relação de hierarquia. Não há hierarquia entre membros do Ministério Público, não há hierarquia entre uma série de funcionários públicos que, embora possam até cometer uma infração disciplinar, que é administrativa, na medida em que não sigam determinadas diretrizes institucionais, temos que perceber que nem todas as instituições são, digamos, concebidas, não é? Instituídas mesmo com base em uma relação hierarquizada. Onde a hierarquia é muito importante são nas instituições militares, tanto da União quanto dos Estados, né? Forças Armadas, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, são instituições organizadas com base na hierarquia e na disciplina. E há uma relação muito, digamos, clara de comando-obediência. Existe um comandante, existe um superior que determina e uma obrigação, então, dos inferiores cumprirem as determinações. Bem, o artigo 22 menciona um outro aspecto que é muito importante. Diz: obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico. Isso nos chama atenção para o fato de que, se a ordem for manifestamente ilegal, como, por exemplo, em casos de investigação, em que um superior mande o policial inferior a praticar tortura para obter a informação daquele investigado, essa ordem é evidentemente ilegal e, na própria dicção do artigo 22, é uma ordem que não deve ser cumprida. E aí percebam, se o indivíduo, apesar de ser a ordem manifestamente ilegal,
o indivíduo cumpre, ele tem culpabilidade e nós vamos poder caracterizar o crime com todos os seus elementos. Ordem manifestamente legal não é ordem para ser cumprida. Mas, e se a ordem não for manifestamente legal, o indivíduo tiver dúvidas? Se o indivíduo tiver dúvidas, é bastante importante perceber que nessas instituições hierarquizadas há um planejamento de preparação para cada, digamos, grau que o indivíduo alcança nessa carreira. E se ele é, por exemplo, um oficial, pode-se presumir que ele tem uma preparação maior, mais específica, mais aprofundada sobre determinados temas, e o inferior deve presumir que a orientação é uma orientação correta, uma ordem lícita. Só há, digamos, pelo artigo 22, a possibilidade de descumprimento da ordem quando a ordem for manifestamente, ou seja, evidentemente, contrária à lei. E num caso como eu acabei de mencionar, uma investigação em que o superior determina tortura, não se pode cumprir a ordem. Havendo cumprimento, não há nenhuma excludente de culpabilidade. Para os casos em que a ordem for duvidosa, o que se tem entendido, e me parece que adequadamente, é que o inferior deve cumprir a ordem. Deve cumprir na premissa de que pode-se presumir que o superior tenha maior compreensão sobre os aspectos específicos do comportamento, da ação pública que ele determina, e ele teria, então, essa presunção de veracidade em seu favor e o inferior deveria cumprir. E se nós tivermos uma hipótese em que o inferior, na dúvida, cumpra a ordem pensando que aquela ordem está correta, quando, na verdade, a ordem é ilegal e ele não conseguiu perceber. Percebam que agora nós estamos falando de uma hipótese de erro de proibição, que nós examinamos no vídeo anterior, no momento anterior. Se o inferior acredita que a ordem é legal, pensa que o que ele está fazendo é permitido pelo ordenamento jurídico, só que não é permitido, que a ordem é ilegal e ele não conseguiu perceber, nós estaríamos diante de uma hipótese de erro de proibição provocado por terceiro. O terceiro é exatamente esse superior que dá a ordem, que leva o inferior a errar. Mas percebam que, nesse contexto, também é possível que ocorra a hipótese em que o inferior, no contexto de atuação, não possa resistir a uma ordem que ele percebe manifestamente ilegal. Vamos imaginar se, em um determinado contexto, né, lembrando aqui daquele filme do Tropa de Elite, se o indivíduo está em meio a uma operação policial com muitas pessoas, ele percebe que ele é o único que não concorda com a prática ilícita, e se ele efetivamente não puder resistir a essa prática ilícita, nós teríamos não exatamente uma perspectiva de inexigibilidade em razão ou de exigibilidade em razão da obediência, mas sim da coação. A coação que muitas vezes se opera por meio de um aparato organizacional, um aparato em que o indivíduo tem, digamos assim, contra si toda uma instituição que, claro, é animada por pessoas, não é? E ele é possível que, em determinado contexto, não possa resistir a essa atuação. Sendo assim, o que nós teríamos seria uma hipótese de coação moral. E aí, novamente, coação moral resistível ou irresistível. Vejam, o indivíduo, no exemplo que eu estou tentando analisar,
percebeu a ilegalidade da ordem, percebeu. O problema agora não é se ele compreendeu ou não, mas se ele pode dizer não para uma ordem que ele já entendeu que é contra a lei. E aí, cada contexto vai nos desafiar uma avaliação de possibilidade ou não de resistir àquela ordem, e se houver a possibilidade de resistir, se haveria uma maior possibilidade ou menor possibilidade, que vai, então, nos orientar no momento da aplicação da pena. Não é? Vejam, esses temas todos se conciliam, se articulam, exatamente porque nós estamos falando de hipóteses que dizem respeito à exigibilidade de uma conduta diversa no contexto em que o sujeito está, digamos, operando, né, está realizando o seu comportamento. Bem, algumas outras questões são importantes para lembrar, não é? Uma delas, que me parece ser bastante interessante examinar, diz respeito ao conflito de deveres. De certa forma, até frequente, a ocorrência de orientações que são distintas quando partem do ordenamento jurídico, por um lado, e de uma organização ou doutrina religiosa de outro. Por exemplo, há o caso já muito conhecido e debatido da proibição na religião dos que são testemunhas de Jeová da transfusão de sangue. O ordenamento jurídico emana um comunicado num sentido: preserve a vida, salve a pessoa que está precisando, faça a transfusão, porque isso é necessário para salvar aquela vida. E a ordem ou doutrina religiosa tem uma indicação em sentido oposto. Não use aquele sangue, não pode usar daquele método de atendimento. É claro que permite-se salvar, nesse caso, com outros métodos, né? Salvo a transfusão de sangue, a religião também orienta a salvar as vidas, não é? Apenas há uma restrição que, no aspecto específico, estabelece um conflito entre a orientação da religião e a orientação do ordenamento jurídico. Nesses casos, nós temos um indivíduo em meio a essa tensão, em meio a essa influência. E há uma tendência, e me parece que nós devemos reconhecer como uma, digamos, solução adequada naquele contexto, a que o indivíduo obedeça ao, digamos, comando, ao mandamento que ele entende que tenha um valor superior. Então, um mandamento de origem divina tem, certamente, um valor maior, um valor que supera o valor do ordenamento jurídico. E o que nos resta, então, concluir que se o indivíduo tiver efetivamente em meio a essa situação de tensão, ele sendo pressionado a determinado comportamento em razão de crenças religiosas que ele efetivamente considera como importantes, não é? E a orientação do ordenamento jurídico, não se poderia reconhecer juridicamente a reprovação daquele indivíduo que atendeu a um comando que ele julga ser superior. Para os fins do direito, nós podemos ter até um resultado inadequado. O paciente que não recebeu transfusão pode vir a morrer, mas o fato de considerarmos isso inadequado não pode ofuscar a situação que, no caso, é importante, de reconhecimento de que, para aquele indivíduo fortemente vinculado a um comando de origem divina, em relação a esse indivíduo, é juridicamente inexigível conduta diversa.
ou seja, o direito não pode exigir uma atuação que vá contrariar o sentimento mais nobre, mais elevado de vinculação que aquele indivíduo tem com uma ordem que ele considera superior. Então, o fato continua sendo típico, ilícito, mas não se reprova penalmente aquele indivíduo. O conflito de orientações ou de deveres pode se dar também em relação a uma norma cultural. Uma norma cultural que, graças a Deus, para o exemplo que eu lembrei aqui para apresentar, não é do universo dos brasileiros, graças a Deus nós não temos aqui, pelo menos, notícia de que isso aconteça. É possível que aconteça com imigrantes, mas também temos uma pouca visualização e podemos até pensar que não acontece. Mas um exemplo que li em um artigo me mostra bastante essa limitação do ordenamento jurídico e o limite que nós temos que identificar nessa possibilidade de aplicarmos pena. Eu digo limitação do direito penal em influenciar as pessoas, em dominar o seu processo decisório, e limite também no sentido de aplicar pena a pessoas que não têm outra orientação que não aquela vinda da sua própria cultura. E por mais que isso seja extremamente inadequado para os nossos padrões, em alguns países da África, um problema sério de saúde pública, de atendimento digno às pessoas, a questão da circuncisão feminina. Uma atriz negra muito bonita, e foi importante porque ela tinha muita visibilidade, influência, não é, na mídia, relata ter sido vítima dessa circuncisão feminina como produto de uma cultura na qual a mulher deveria se preservar para o casamento, e a mutilação genital praticada pela própria família, pelos pais, por aqueles que são responsáveis, não é? Em jovens meninas, não é? Seria, naquele contexto cultural, um comportamento que visa preservar a honra e a possibilidade de casamento daquela jovem menina. Bem, essa questão me chamou muita atenção, porque em um artigo em que se discutia se o melhor seria que a circuncisão fosse feita em hospital, de modo a preservar a saúde daquela jovem, porque em muitos e muitos casos a circuncisão é feita em casa, com tesouras, com cacos de vidro, com instrumentos que são inadequados e permitem até o desenvolvimento de outras, digamos, consequências mais gravosas, como a própria morte da menina, né? Ou então, se a legislação deveria aumentar a pena na perspectiva de que, quando se estabelece a incriminação e se aumenta a pena de uma lesão corporal para o fato da mutilação feminina, nós estimularíamos as pessoas a não fazer. Em meio a esse debate, o artigo, então, conta uma pesquisa, aparece o testemunho de um pai que diz assim: ainda que o direito me condenasse à prisão perpétua, eu faria o que é necessário para preservar a honra da minha filha. Então, nós percebemos, primeiro, o limite do direito penal. O direito penal não consegue influenciar uma pessoa que está tão inserida num contexto cultural e suscetível à mensagem que esse contexto cultural emana, e não adianta ameaçá-lo com pena de morte, com prisão perpétua, porque isso realmente não vai causar o estímulo esperado. E, por outro lado, nós vamos perceber que o direito penal também não tem nenhuma aplicação para aquele indivíduo. Não adianta, digamos,
aplicar a pena, porque ele ainda está vinculado a uma referência que ele considera maior. Nós estamos falando de uma inexigibilidade em razão daquele contexto. O que nos desafia é efetivamente mudar o contexto cultural. Em algumas questões mais simples, uma definição do direito penal até resolve, como, por exemplo, dizermos que, o próprio direito administrativo, né, dizermos que vai levar uma multa de trânsito o motociclista que não estiver usando capacete, e aí, a partir de determinado momento, as pessoas passam a usar capacete, ou vai receber uma multa, o indivíduo que não está usando cinto de segurança no interior de um veículo, e aí as pessoas, então, passam a mudar o comportamento e a usar o cinto, mas em questões dessa magnitude, o pai deixa bem claro que é necessário investir na mudança cultural, porque, pela força do direito penal, não é possível produzir-se, então, o resultado almejado. A ideia é, talvez, esse exemplo seja um pouco mais forte para nos provocar a reflexão sobre esses limites, tanto do estímulo do direito penal na hora que estabelece ali a proibição, quanto efetivamente na hora que ele vai aplicar a pena, uma pena que passa a perder a sua utilidade. Bem, nós poderíamos pensar ainda em outra hipótese importante de aplicação da exigibilidade, que diz respeito ao estado de necessidade exculpante. Naqueles casos em que se sacrifica o bem jurídico de maior valor para proteger o bem jurídico de menor valor. Nessas hipóteses, de maneira muito clara, nós não vamos poder afastar a ilicitude do comportamento. A ilicitude não se apresenta excluída quando se pratica um mal maior para proteger um futuro mal que seria menor. E aí, racionalmente, como nos exigem os dispositivos da exclusão de ilicitude, nós não poderíamos encontrar justificativa. Mas podemos encontrar, dependendo da característica, da peculiaridade do caso concreto, a possibilidade da isenção da culpabilidade em razão do estado de necessidades culpantes, ou como, ordinariamente, como determina a lei, uma redução dessa culpabilidade. Está claro no artigo que trata do estado de necessidade, que usa até uma palavra um pouco inadequada, né? Embora razoável, embora deixa uma certa dúvida, mas nos casos em que houver sacrifício do bem de maior valor para proteger o de menor valor, nós vamos ter, então, uma redução de pena. Essa é uma outra questão muito importante do tema da inexigibilidade de conduta adversa. E para finalizar essa abordagem, finalizar, então, toda a nossa, digamos, apresentação da teoria do crime, vale lembrar, novamente, que a teoria da culpabilidade estabelece, então, uma relação com a teoria da aplicação da pena. É nesse aspecto essencial da exigibilidade de conduta diversa que nós vamos, então, passar a avaliar qual seria a pena adequada para aquele caso concreto, e nós temos que, então, perceber as hipóteses de variação de pena como hipóteses de variação da exigibilidade de conduta diversa. Vamos lembrar ou relembrar, nós teríamos essa fórmula simplificadora, né? Com todos os perigos das simplificações, mas simplificadoras. Exigibilidade de conduta diversa, eu tenho, então, culpabilidade, tenho pena. Inexigibilidade de conduta diversa,
Eu não tenho culpabilidade, e, em razão disso, não tenho pena. Maior exigibilidade de conduta diversa. Eu tenho maior culpabilidade, tenho maior pena. Menor exigibilidade de conduta diversa. Eu tenho menor reprovação, menor culpabilidade e, proporcionalmente, menor pena. Então, na medida em que o estudo avança para a teoria da aplicação da pena, é importante perceber que atenuantes e agravantes expressam hipóteses de maior ou menor exigibilidade de conduta diversa. Atenuantes retrata menor exigibilidade, agravante, maior exigibilidade. Causas de aumento e diminuição, da mesma forma. Então, causa de aumento, maior exigibilidade, causa de diminuição, menor exigibilidade. Nós teríamos pouquíssimas exceções que não dizem respeito à culpabilidade e temos, então, uma definição de pena que é, digamos, dada por uma opção de política criminal. Na tentativa, nós temos uma diminuição de pena que não diz respeito à menor exigibilidade, diz respeito a uma proporção que o legislador resolveu estabelecer entre o dano produzido e essa pena, que seria, então, compatível. Nos casos de concurso de crimes, em que se aplica pena através ou por meio do critério da exasperação, pega-se a pena de um deles e aumenta um pouco, isso acontece no crime continuado, o crime que se repete, e no crime formal, como vocês irão ver adiante, aquele em que, mediante uma só ação, o indivíduo acaba por realizar mais de um crime. Lembrem dos acidentes de trânsito. Então, nós teríamos a aplicação de pena de um dos crimes aumentada, e esse aumento, como também no crime continuado, serve para produzir um resultado final menor do que aquele alcançado pelo somatório das penas. Então, a política criminal trazendo um benefício para aquele indivíduo. Né? Bem, eu espero que esses vídeos, ao longo desses dias, tenham podido estimular o estudo, melhorar a compreensão de todos vocês. Nós estamos acabando o nosso semestre letivo, né? Espero que essas abordagens, né, feitas dessa maneira, remota, distante, sem o contato próximo, tenham permitido o avanço da compreensão que todos tenham sobre a teoria do crime, né, que possam aplicar em casos concretos para encontrar sempre as melhores respostas. Obrigado, então, a todos que nos acompanharam até esse momento.